Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso estudo bíblico. Estamos aí na carta aos Gálatas, né? Em sintonia com todo o Brasil que está olhando para essa carta neste mês da Bíblia. Vamos nós também continuar. Estamos chegando quase no finalzinho dela, né? Estamos no 5º capítulo. Vamos olhar para este 5º capítulo que fala sobre a liberdade. É um capítulo maravilhoso. Vamos ler um pedacinho dele e aí nós rezamos e pedimos a presença do Espírito Santo para compreender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. E te pedimos, Senhor, envie teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos compreender a tua palavra e mergulhar em teus mistérios. Senhor Jesus, olhe pela nossa fraqueza e não permita que a gente caia no pecado, mas que possamos viver em tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Leonila, que está aqui com a gente, seja bem-vindo. Daniel, que eu vi que entrou também. Todos sejam bem-vindos a esse nosso momento de reflexão. Gálatas, capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixares circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, descaístes na graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto da nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo é que vale a fé, agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Corrieis tão bem. Quem vos impediu de obedecer-lhes a verdade? Essa influência não pode vir àquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós no Senhor, que não pensais de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso estaria eliminando o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Esse 5º capítulo, nós lemos até o 12, ele vai até o 26. Então tem mais um trecho aí para a gente ler. E no momento que você for fazer o seu estudo, faça da seguinte forma, isso ajuda muito. Leia uma vez, dê uma pausa, veja se você entendeu toda a leitura e depois leia novamente. Isso ajuda muito a clarear. Quantas vezes nós pegamos a palavra de Deus e queremos ler tão depressa que passa rápido, né? A gente não consegue absorver tudo que ela quer nos dizer. Principalmente nós, nos nossos dias, né? Nós estamos tão imediatistas, tão rápidos para fazer as coisas. Nós clicamos em um ícone no celular, entramos em um site, nós queremos que já abra instantaneamente. Lembra quando antigamente nós tínhamos a famosa internet de escada? Talvez tenha algum jovem que vá assistir esse vídeo e não vá se lembrar da internet de escada. Mas você clicava em um ícone, ela demorava para poder carregar um site, para poder abrir uma imagem e para baixar um vídeo então com a internet lenta. Era muito difícil, mas nós fomos melhorando, né? A tecnologia foi avançando e tudo para nós hoje é muito rápido. Todas as coisas que nós vamos fazer precisam ser imediata. Só que a palavra de Deus ela não pode ser lida desta forma, com esta correria, exigindo essa rapidez. A palavra de Deus ela precisa ser mastigada lentamente, compreendida, ler uma, duas, três vezes para uma melhor absorção.
Temos que ter este cuidado, não colocar a palavra de Deus na mesma rotina do nosso dia a dia. Né? Estamos ali assistindo a televisão, com o celular na mão, conversando com quem está do lado, estamos mais ou menos assistindo, mais ou menos mexendo no celular e mais ou menos dando atenção para o outro. Só que no momento que você for se dedicar a estudar a palavra de Deus, pare, se concentre em um espaço com o maior silêncio possível, para que você possa de verdade olhar, né, para a palavra de Deus com tranquilidade. Ontem nós fizemos uma experiência bem gostosa com os crismandos aqui da minha comunidade. Estávamos dando a catequese e levamos esta metodologia de ler a palavra de Deus e deixar que eles experimentassem. Então nós lemos devagar toda a passagem, aí depois começamos a localizar quais eram os princípios eternos, quais eram as ordens que Deus nos dava e quais eram as promessas. E era muito legal, porque eles começaram a discutir, essa é uma promessa ou é um princípio eterno? Será que Deus aqui está dando uma ordem? E aí você vê o jovem começando a se engajar, começando a prestar mais atenção. Então foi um exercício bem gostoso de se fazer. E eles ficaram com um exercício para casa, de ler o capítulo 3 e fazer esse exercício sozinhos. Mas voltando, nós fizemos aqui a leitura do capítulo 5 e eu localizei um princípio eterno logo de cara no comecinho do versículo 1. E olha que interessante esse versículo 1. A primeira parte dele é um princípio eterno e a segunda parte é uma ordem. O princípio eterno é para a liberdade que Cristo vos libertou. É um fato. Cristo, com sua morte, com sua paixão, morte e ressurreição, ele nos colocou em um estado de liberdade. Só que a segunda parte desse versículo ele é uma ordem. Ficai firmes e não vos deixei amarrar de novo ao jugo da escravidão. Ele nos dá um princípio eterno. Olha, Cristo te libertou. E agora vem uma ordem. Fiquem firmes, não voltem para a escravidão. Deixem os desejos, deixe tudo aquilo que te afasta longe, para que permaneça na liberdade. Depois, um versículo que a gente não leu aqui agora na nossa live, mas que você pode ler na sua casa. O versículo 19. Também é um princípio eterno. Vamos lá. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz. O que praticam essas coisas não herdarão o reino do Deus. Olha que forte essa palavra. Então ele nos dá um princípio. Olha, tudo isto é errado, isso não muda. Não é porque os tempos mudaram, não é porque... Já viu algumas frases que as pessoas colocam às vezes no Facebook, no Instagram? Pleno século XXI e você pensando assim ainda? Pois é, a palavra ela tem um princípio eterno. Todas estas impurezas, todos esses pecados descritos no versículo 19, continuam sendo pecado. Hoje, 2021. Sim, não é porque os tempos mudaram que as coisas... agora a gente tem que ver diferente, tem que aceitar toda essa imoralidade sexual do nosso tempo. Não, não temos que nos adaptar dessa forma às imoralidades. Temos que trabalhar para a conversão. Então isso não muda, continua sendo imoralidade. Depois localizei ordem nos versículos 14 e 16. O 14 nos diz: pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma ordem. É um mandamento, né? Está sendo mandado. Amar ao próximo como a si mesmo. Pois como eu vou amar a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar a quem está do meu lado, quem convive comigo? E o próximo não é aquele que está longe, não. É o que está bem próximo mesmo de você. Aquele que está dentro de casa, aquele que está do seu lado no trabalho, que às vezes é tão difícil de amar.
Às vezes, dentro da família, você sente dificuldades por alguns períodos de amar alguém, por confrontos, por desentendimentos. Então, o quanto é importante a gente ceder e voltando atrás, percebendo o quanto é importante amar o outro. Depois, o versículo 16. Aí vem uma exortação. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o que deseja uma vida carnal. Fugir. Não se colocar em ocasiões de pecado, mas permanecer firme no Espírito Santo de Deus. É o que nos fala muito o dom do conselho. Algumas vezes nós confundimos, né? Imaginamos que o dom do conselho, quando nós pedimos ao Espírito Santo, é que nós seremos grandes conselheiros, né? Pedimos esse dom e saímos distribuindo conselhos gratuitos aí para as pessoas. Não é muito bem isso, não. O dom do conselho é viver sob a orientação do Espírito Santo e ajudar aqueles que estão ao nosso lado a também viverem sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Não é que eu vou ter esse dom e vou me tornar o maior conselheiro da paróquia. Não. Eu vou viver sob a orientação do Espírito e ajudar aqueles que estão ao meu lado a também viverem sob a orientação do Espírito Santo, não de mim. Às vezes nós achamos que eu vou ser o centro. Não, calma lá. É sob a orientação do Espírito Santo. E é isso que Paulo nos fala nesta carta aos Gálatas, para não satisfazer os desejos da carne, mas viver sob a inspiração do Espírito Santo. É uma ordem. E depois nós temos as promessas. Confesso para vocês, não localizei uma promessa. Preciso refazer a leitura, ler com mais tranquilidade para ver se acho. Mas eu faço um desafio. Se alguém achar, se alguém encontrar alguma promessa, marca abaixo aqui para mim. Me ajude a localizar também. Certo, meus irmãos? E assim nós vamos dando continuidade aos nossos estudos. E qual é a mensagem de Deus para mim hoje? Para que eu me afaste das obras da carne. E o que vou fazer de concreto? Hoje, segunda-feira, rezarei o Terço da Misericórdia às 15 horas, de joelho, ajoelhado para sentir um pouco na carne essa necessidade da oração. Então, às 15 horas, estarei rezando o Terço da Misericórdia de joelhos, para que eu possa sentir isto, né? Para que possa me libertar dos desejos da carne e viver no Espírito Santo de Deus. Feito, meus irmãos. Então, este foi o nosso estudo de hoje. Peça a nosso Senhor Jesus Cristo que nos ajude a compreender um pouco mais a palavra de Deus e a experimentar. É tão bom, é tão libertador viver na palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo o que fizemos e vamos continuar a fazer, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos e uma boa semana.